Olá, bem-vindo! Veja nesta edição. MPT participa do Dia D pela inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Campanha Outubro Rosa conta com a adesão do MPT. Audiência pública debate projeto de lei que visa regulamentar o trabalho infantil artístico e desportivo. E ainda, a estreia do quadro Meus Direitos. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. A campanha Outubro Rosa, movimento internacional que alerta para a prevenção e a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, também foi abraçada pelo MPT. Ângela, pedagoga e enfermeira. Cris, designer de interiores. Regiane, servidora pública. E Cássia, professora universitária. O que elas têm em comum? O câncer de mama. Cássia e Regiane tiveram outros tipos de câncer. A cada cirurgia, a professora universitária fez uma tatuagem, símbolo da luta contra o câncer. Mesmo não trabalhando, ela diz que trabalhar ajuda no tratamento. Toda vez que eu chegava no local de trabalho, eu me reenergizava. Aquilo ali era motivo de alegria, eu voltava para casa com mais energia ainda. Todas fazem parte de um grupo de 30 mulheres que já tiveram ou têm câncer de mama. O objetivo delas é ajudar outras mulheres que passam pela doença. Sempre nesses grupos a gente acaba se deparando com alguma que chega até a perder a vida por falta de tratamento. Além das dificuldades encontradas desde o diagnóstico até o tratamento, elas têm outra queixa: a falta de informação. Principalmente os sintomas da quimioterapia. Muito. Porque a gente tem intolerância olfativa, a gente tem perda de paladar, você tem prisão de ventre, diarreia, muita afta. Então, lidar com isso tudo, com calor, com agonia, os sons, é muito difícil saber lidar com isso, porque você acha que é você, e na verdade não é isso, é um sintoma que várias pessoas têm. Este ano, o Ministério Público do Trabalho abraçou a campanha Outubro Rosa mais uma vez e promoveu palestras informativas para os servidores. O MPT não poderia ficar fora dessa campanha mundial. E qual é o objetivo disso? Nós sabemos que a prevenção e a detecção precoce do câncer é um grande fator que impede mortes precoces. O Outubro Rosa nasceu na década de 90 nos Estados Unidos para estimular a população a participar no controle do câncer de mama. Desde então, o mês de outubro é símbolo do movimento que ocorre no mundo inteiro e tem como objetivo compartilhar informações e promover conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. Apesar de toda a movimentação feita acerca da campanha, nas ruas nem todo mundo está familiarizado com a ação. Você sabe o que é Outubro Rosa? Não. Nunca ouviu falar? Não. Ah, sim, agora me toquei. É alerta do câncer de mama. O Outubro Rosa é o câncer de próstata? De mama. O que a senhora acha dessa campanha? Eu acho muito importante que as pessoas deixam, né, e não fazem os exames todo ano, 6 meses no meu caso, né? Eu acho muito importante essa campanha. O câncer de mama é uma doença que o tecido celular da mama cresce de forma desordenada, invadindo outros tecidos, que pode causar dor, sofrimento quando ele espalha para outros órgãos, que aí o principal risco do câncer é quando ele espalha, essa característica da questão da malignidade. E essa questão de espalhar para outros órgãos, pode espalhar pulmão, fígado, cérebro, gerando dor e até a morte. Em meio à sombra do câncer de mama, muita informação circula e nem sempre de forma responsável e correta. Por isso, o especialista explica alguns mitos e verdades acerca da doença. Sutiã preto no verão, sutiã com aro e sutiã à noite causa câncer? Aro, sem aro, né? O uso de sutiã ele não aumenta o risco de câncer de mama, porque ele não tem nenhum efeito nas glândulas mamárias. Ele é um mecanismo de suporte mecânico, não tem nenhum fator de risco associado ao câncer de mama. A amamentação protege contra o câncer? Verdade. A amamentação é um fator de proteção contra o câncer de mama, mas ele tem mais eficiência
nas pacientes que amamentaram abaixo dos 30 anos de idade. O uso de desodorante pode causar câncer? Mito. O uso de desodorante de dia ou de noite não faz nenhum fator de risco a mais para o desenvolvimento do câncer de mama. O câncer de mama não tem relação com o uso de um produto que aumente ou diminua a secreção sudorípara, ou seja, diminua a produção de suor. Ou seja, é um mito, não causa câncer. Anticoncepcional causa câncer? Verdade. O anticoncepcional nada mais é que uma dose de hormônio feminino para manter o ciclo hormonal da mulher estável e assim a mulher não menstruar. Ou seja, expõe a mulher a mais hormônio feminino. E uma das principais causas do câncer de mama é o próprio hormônio feminino. Ou seja, o anticoncepcional é um fator de risco para desenvolver o câncer de mama. De acordo com a OMS, a descoberta precoce do câncer reduz o impacto final da doença. Não apenas o custo do tratamento é muito menor nos estágios iniciais, como as pessoas podem continuar trabalhando e apoiando suas famílias caso recebam tratamento efetivo a tempo. Regiane se sente privilegiada. A funcionária pública não se afastou do trabalho durante o tratamento de 1 ano e a compreensão da chefia foi fundamental. Eu acho que as empresas deviam dar essa flexibilidade mesmo, da mulher poder ir quando ela estivesse bem, que ela pudesse sair mais cedo se ela não está se sentindo bem, porque muitas vezes você acorda disposta, mas no decorrer do dia você fica cansada, você pode ter enjoos. Então, assim, se flexibilizarem os horários, eu acho que a mulher vai se sentir até melhor sendo útil. Mas sobreviver ao câncer, infelizmente, não depende só de carinho. No caso de Ângela, o tratamento foi custeado por meio de uma reserva financeira que ela tinha para realizar um sonho da família. Já Cris contou com a ajuda de diversas pessoas para fazer o tratamento. O período necessário para o tratamento rendeu para Ângela perdas financeiras, em um momento crucial, segundo ela. No meu caso, adicional noturno, algumas gratificações que você perde por estar doente. Então, assim, meu salário deu uma caída que deu para sentir falta, entendeu? Até porque eu estava gastando no processo de tratamento. Eu gastava mais, né, com medicações e cuidados que eu precisava naquele momento e meu salário caiu um pouco. De acordo com o procurador, perdas salariais e até de emprego em relação a doenças são discriminatórias e ilegais. É preciso que ela estabeleça uma vinculação entre essa perda de gratificação e a doença contraída, né? Se ela conseguir comprovar que foi discriminada em razão disso, provavelmente ela terá acesso ao Poder Judiciário e poderá demandar pedindo eventual reparação. Só em 2010, o custo econômico anual do câncer nos gastos com saúde e perdas de produtividade foram estimados em 1,16 trilhão de dólares no mundo. A doença também pode estar ligada ao ambiente laboral. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, apenas em 2005, 440 mil pessoas morreram no mundo por causa da exposição a substâncias perigosas no trabalho. Mais de 70% desse total, vítimas de câncer. Ainda segundo a entidade, as concentrações de substâncias cancerígenas, em geral, são maiores nos locais de trabalho do que fora dele. Em relação ao câncer de mama no ambiente de trabalho, as causas podem ser o manuseio de agrotóxicos, benzeno, campos eletromagnéticos de baixa frequência, hormônios e dioxinas e compostos orgânicos voláteis. Já entre as ocupações mais comuns em que ocorre o câncer de mama estão cabeleireiro, operador de rádio e telefone, enfermeiro e auxiliar de enfermagem, comissário de bordo e trabalho noturno. Apesar do tratamento doloroso e de todas as dificuldades, nossas entrevistadas fazem questão de conservar a alegria, esperança, bom humor, otimismo e a vaidade. A mensagem que eu dou para quem está passando câncer de mama é que ele é doloroso sim, que ele é chato sim, mas eu descobri uma coisa com o câncer detesta alegria e por isso que eu tentei no tratamento ser muito feliz, fazer muita graça, brincar muito. Parece até que eu estou falando que eu sou feliz por ter câncer. Não, nem feliz e nem infeliz. Alegre pela vida que nós vivemos. Poxa, como é bom viver, como a nossa vida é bonita.
O Trabalho Legal faz agora uma pausa e vai mostrar depois do intervalo. A audiência pública debate projeto de lei que regulamenta a participação de menores de 14 anos em trabalhos artísticos e desportivos. Ser servidor público, para mim, é compartilhar minha servidão para a sociedade, para o público interno do órgão, para que servidores e procuradores possam atuar para a sociedade brasileira. Eu me orgulho de trabalhar no Ministério Público do Trabalho pela atuação social que esse órgão desempenha na sociedade, né, melhorando as condições de trabalho, né, dos menos esclarecidos, aquelas pessoas que não têm conhecimento dos seus direitos, né? E aí me traz uma satisfação muito grande em dizer para meus filhos, né, que eu trabalho num órgão desse. Meu nome é Valdinéia Conceição da Silva, eu sou servidora há 35 anos do Ministério Público, né? E é um prazer para mim estar servindo ao público, né, aos meus colegas, e eu amo o que eu faço, e estou aqui desde 1982, conheci o primeiro procurador, o Dr. Cristóvão. Pesquisa da Organização Internacional do Trabalho, divulgada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, aponta que mais de 40 milhões de pessoas em todo o mundo foram vítimas da escravidão moderna em 2016. Além disso, a OIT também lançou uma nova estimativa de que cerca de 152 milhões de crianças entre 5 e 17 anos foram submetidas ao trabalho infantil no mesmo ano. O estudo ainda revela que o trabalho infantil continua concentrado principalmente na agricultura, mais de 70%. E mais, 1 em cada 5 trabalhadores infantis trabalha no setor de serviços, ou seja, 17%, e quase 12% na indústria. Sabe a profissão de ator-mirim? Um projeto de lei no Senado quer regulamentar o trabalho artístico e desportivo de crianças e adolescentes no país. O assunto foi tema de audiência pública com a participação do MPT. Provavelmente você já deve ter visto algum filme ou novela com atores e artistas bem jovens, com menos de 16 anos. Mas se o trabalho é proibido para menores de 16 anos, como isso é possível? Pela Constituição Federal, realmente o trabalho para menores de 16 anos só é possível em caráter de aprendizagem e a partir dos 14 anos. Só que uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil, permite o trabalho artístico de crianças e adolescentes, desde que preencham algumas condições. Em se tratando de trabalho artístico, é possível que, excepcionalmente, por meio de uma autorização judicial, se permita que crianças e adolescentes trabalhem no mundo artístico. Essa permissão é dada pela Convenção número 138 da OIT, que foi ratificada pelo Estado brasileiro. Todavia, para que essa autorização aconteça, que é sempre excepcional, diga-se, é necessário que haja parâmetros mínimos de proteção. E essa foi a discussão ali no Senado Federal. Uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos debateu o projeto de lei do Senado número 231, de 2015, que visa regulamentar o trabalho de menores no mundo artístico. Esse projeto precisa observar que há uma autorização excepcional para o trabalho abaixo dessa idade, quando esse trabalho se referir a atividades artísticas, mas para que essa autorização aconteça, o projeto de lei também precisa avançar, prevendo condições especiais de trabalho, parâmetros mínimos de proteção para que essa experiência profissional antes da idade mínima permitida aconteça sem nenhum tipo de dano, sem nenhum tipo de prejuízo ao desenvolvimento biopsicossocial da criança e do adolescente. Portanto, é um projeto que desperta
muita preocupação do Ministério Público do Trabalho. Representantes do Ministério Público do Trabalho estiveram presentes na audiência e enfatizaram o dever que a Constituição dispõe à família e ao Estado de proteger crianças e adolescentes. E caso isso não ocorra, mesmo em expressões artísticas, há responsabilizações para os envolvidos. Essas responsabilizações elas podem se dar em 3 campos, basicamente. No campo civil, no sentido de pagar algum tipo de indenização por danos materiais ou morais causados à criança e à sociedade. Essa responsabilização também ela pode se dar no âmbito administrativo, aquele que explora o trabalho sem as proteções devidas, e me refiro ao trabalho artístico, pode estar sujeito a multas administrativas, a autuações administrativas, mas também há um outro tipo de responsabilidade além da civil e da administrativa, que é a responsabilidade penal. Toda vez que a exploração do trabalho comprometer ou puder ser amoldada a um crime, a um tipo penal. E agora uma pergunta. Como ficam os seus direitos com a reforma trabalhista? É o que vai mostrar o quadro Meus Direitos, que estreia hoje no Trabalho Legal. Quando que eu preciso fazer a homologação da rescisão no sindicato? Bom, a questão da homologação da rescisão do contrato de trabalho em sindicato, ela é sempre aconselhada, principalmente agora com a reforma da CLT, a qual manteve a junta de comissão de conciliação prévia, né? Então, normalmente, o empregado ele é filiado ao sindicato. Se, porventura, ele não seja filiado ao sindicato, ainda assim é indicado o seu comparecimento ao respectivo local para que seja feita a sua respectiva rescisão, porque aquela entidade em específico vai cuidar dos seus direitos e vai lhe dar a orientação correta a respeito dos direitos que o senhor tem a receber ou não. Porém, existem situações em que a rescisão é feita diretamente com o empregador. É o caso das pessoas que não são sindicalizadas, que não pertencem ao sindicato. Nesse caso em específico, o aconselhável é que se busque uma autoridade do Ministério do Trabalho, né? Ou então uma delegacia regional do Trabalho e Emprego, onde lá poderá também ser feita a homologação e a rescisão do respectivo contrato de trabalho. Vale para todos, quem é sindicalizado e quem não é. Tanto quem é filiado quanto quem não é. A pessoa pode comparecer lá no ato, preenche os devidos documentos que o sindicato ele exige, né, para fins, até porque o sindicato detém a obrigatoriedade de proteger o trabalhador. Então, o empregado que não é filiado ao sindicato, ele comparece, preenche os formulários necessários e o sindicato passa a fazer a assistência jurídica a ele necessária. E você também pode mandar as suas dúvidas para trabalholegal.pautas@gmail.com. Daqui a pouco, empresários são condenados por trabalho escravo em Campinas. Sou servidor aqui na PGT, em Brasília. Faz pouco tempo que eu trabalho aqui, tem 2 anos apenas. Sou bibliotecário e trabalho no atendimento ao público. Ser servidor para mim é muito gratificante, porque nós somos profissionais valorizados, respeitados e ao mesmo tempo eu tenho a consciência de que a gente presta um serviço para a sociedade, para os cidadãos brasileiros. Então, de alguma forma, a gente está contribuindo para o Brasil, para o crescimento do país. Na minha vida, eu não me vejo fazendo uma coisa diferente. Ainda mais porque eu escolhi fazer biblioteconomia, que está relacionada ao público, com atendimento, com o trabalho da transferência de informação e com o público, de transmitir essa informação. Então, eu faço esse trabalho aqui na biblioteca da PGT,
que é exatamente passando a informação para o público, para os servidores aqui de dentro e para a sociedade de modo geral. E eu, assim, venho também de uma família de servidores públicos, meu pai e minha mãe, então a minha vida toda está entrelaçada, relacionada a isso. E eu amo muito a minha profissão e gosto também de ser funcionária pública. Fiscalização do MPT e do Ministério do Trabalho verificou condições degradantes e jornada exaustiva em carvoaria dentro de uma fazenda no interior de São Paulo. Quem traz os detalhes é a repórter Andréia Luiza Matias. Olá, Andréia. Olá, Rafael. A ação do Ministério Público do Trabalho resultou na condenação de 3 pessoas que mantiveram pelo menos 10 trabalhadores em condições análogas às de trabalho escravo em uma carvoaria no município de Pirajuí, no estado de São Paulo. Durante a investigação, foi constatado que toda a alimentação e mantimentos fornecidos aos trabalhadores eram cobrados e mesmo equipamentos necessários aos trabalhadores, como a motosserra, eram descontados dos salários. E mais, no momento da fiscalização, diversas vítimas ainda estavam sem receber a remuneração devida, calculada de acordo com a produção de carvão. Alguns dos trabalhadores resgatados relataram que trabalhavam das 6 da manhã até o pôr do sol sem descanso, inclusive aos domingos e feriados. Voltamos ao estúdio. O Ministério Público do Trabalho, entidades da sociedade civil, do setor empresarial e de instituições públicas divulgaram nota de repúdio à exoneração do chefe de divisão de fiscalização para a erradicação do trabalho escravo, a DETRAI, do Ministério do Trabalho, André Exposito Roston. Segundo a nota, no atual cenário de instabilidade política e de retrocessos sociais, o governo ignora a diretriz de permanente avanço no combate ao trabalho escravo imposta pela sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos e arruína uma política pública até então assumida como prioritária pelo Estado brasileiro. E agora vamos falar de literatura com o quadro MPT Indica. Essa semana a nossa indicação é a obra do Procurador do Trabalho, Erlan José Peixoto do Prado. O livro é esse aqui, Jornada de Trabalho, Histórias do Ministério Público do Trabalho. Segundo o procurador, a obra partiu de um artigo publicado pelo ministro Ives Gandra, hoje presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que falava um pouco da história do MPT. Eu li esse artigo do então subprocurador-geral, Ives Gandra, e sempre tive a ideia de dar continuidade a esse trabalho investigativo, né, para desvendar um pouco mais do caminhar histórico do MPT. E na gestão do Procurador-Geral do Trabalho, Luiz Antônio Camargo de Mello, eu tive a honra de poder trabalhar com ele como chefe de gabinete e juntamente com a assessoria de comunicação nós tivemos a possibilidade então de concretizar isso que eu diria que era um sonho, que era colocar num livro um pouco dessa jornada histórica do MPT. Esta obra está disponível em todo o país na rede de bibliotecas do MPT, que conta com 19 unidades especializadas em títulos sobre direito do trabalho. Qualquer pessoa pode usar as bibliotecas para ler e consultar os livros nos locais. É uma leitura muito leve, não é uma linguagem jurídica, é uma linguagem muito leve, é uma linguagem, diria, quase que poética. Assim, essa era a nossa intenção. Era dar uma informação num tom poético, num tom leve, né? Sem juridiquês, como a gente costuma dizer. Então eu faço um convite a todos que puderem ter acesso a essa obra que a leiam. Esta edição vai ficando por aqui, mas lembro que sugestões de reportagem podem ser enviadas para o e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. Mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho você encontra em www.mpt.mp.br e também em nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até semana que vem. Tchau!